Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Mão na Massa. E o Mão na Massa é um quadro novo aqui do Seja Dev, onde eu sempre vou te ensinar algum tema da programação de forma prática, bem mão na massa mesmo, como é feito no dia a dia. E não é qualquer tema, eu não escolho um tema aleatório, eu pego um tema aí que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho da programação. Então a ideia é esclarecer, é ajudar você no seu caminho rumo ao mercado de trabalho como programador profissional. Eu sou José Fortes e o tema de hoje é como começar um projeto do zero com React.js e Next.js. Esse tema ele serve para você que está começando agora do zero, que vai ter o seu primeiro contato aí com o React.js aqui nesse vídeo, ou que já teve o primeiro contato, mas ainda não pegou 100% aí do React. Para você também que nunca viu o Next.js na vida, vou te mostrar a como utilizar o React.js junto com o Next.js. E serve para você também que já teve contato, que já está aí um pouco mais avançado, está começando talvez a fazer os processos seletivos e não lembra como começar um projeto. Vou te mostrar aqui hoje como começar um projeto da maneira mais rápida e profissional possível. Bom, e antes da gente começar, antes da gente entrar no código, eu quero dar um passo antes e te mostrar o que é o React.js. Essa pode ser uma dúvida aí que você tenha. E sempre quando você tem essa dúvida, sempre que você quer saber o que é alguma coisa específica da programação, é só você entrar no site oficial. O site oficial vai te mostrar, geralmente, na maioria das vezes, informações bem importantes aí sobre o que é o que você está procurando. No caso aqui, a gente entrou no site oficial do React.js. E o React.js já está aqui em cima a definição. Uma biblioteca JavaScript para criar interface de usuário. Interfaces de usuário são interfaces onde os usuários conseguem acessar, ou seja, são essa parte do front-end aqui do seu site. E aqui, inclusive, já mostra que o React ele é declarativo, ou seja, ele faz com que a criação de UIs seja uma tarefa mais simples. Ele é baseado em componentes. Componentes, basicamente, é um pequeno pedaço do seu código. Eu costumo dizer que o React ele é como se fosse um grande quebra-cabeça. Ele divide seu site. Então, quando você olha para um site e pensa como um programador React, você está pensando ali em um grande quebra-cabeça, onde cada peça desse quebra-cabeça é um componente. Inclusive, aqui no site do React, ele mostra um componente criado aqui, né? Que é o componente mais simples possível. Está dizendo aqui apenas olá, passando aqui algumas props. Eu já vou te explicar o que significa cada uma dessas coisas. Então é isso, o React ele é uma biblioteca que foi criada para você criar a interface de usuário, para você criar essa parte do front-end aí do seu site. Ele foi criado pelo Facebook e hoje é usado por grandes empresas de tecnologia do mundo inteiro. Então isso é o React.js. Ele é uma biblioteca que foi criada pelo Facebook e distribuída de forma gratuita para qualquer pessoa utilizar e também para qualquer pessoa trabalhar com o React.js. É o que a gente chama de open source ou código livre, que é um código que fica lá aberto. Você pode hoje acessar o código do React, ler linha a linha do que eles fizeram lá dentro. E bibliotecas que usam esse conceito de código aberto, inclusive, evoluem muito mais rápido que qualquer outra biblioteca. Isso porque a comunidade pode ajudar a evoluir essa biblioteca, né? Tá, legal. Então você já sabe o que é o React.js. Mas o que é o Next.js? Onde que o Next.js entra no meio disso tudo? Então, para a gente descobrir isso, vamos também para a documentação, para o site oficial do Next.js. E no site oficial já mostra aqui direto, ó. O Next, então, ele é um framework React para produção. O Next dá para você a melhor experiência como desenvolvedor com todas as features, ou seja, todas as ferramentas que você precisa para colocar em produção. Inclusive, descendo um pouco aqui embaixo, você consegue ver várias ferramentas que já estão inclusas no Next.js para ajudar o seu site a ser mais rápido e para você também desenvolver de forma mais rápida. Então ele tem aqui, por exemplo, otimização de imagem, já uma internacionalização do seu site, analytics para você analisar as coisas dentro do seu site. Isso aqui é super importante para quem está começando, ó, zero config, ou seja, você consegue simplesmente instalar e já começar a usar o Next.js. Se você já usou o React antes, você sabe que para você começar a utilizar o React, você precisa fazer várias configurações. Tanto configurações para você começar a utilizar, como também para você utilizar coisas mais complexas. Por exemplo, se você quiser usar um SaaS ou algum pós-processador de CSS, você precisa configurar lá, você precisa configurar o webpack, configurar várias coisas para você utilizar essas coisas dentro do React.js. Já que no Next não, ele traz tudo para você já pré-configurado, é só você começar a utilizar. Então facilita muito para quem está começando a trabalhar com o React.js, a utilizar junto o Next.js. Muita gente acha que para usar um Next.js precisa de mudar muita coisa do React ou que ele é uma coisa bem específica. Mas não, o Next.js te permite utilizar o React.js meio que puro também. Você não precisa utilizar todas as features do Next.js junto. Você pode utilizar, por exemplo, só essa parte de zero configuração para te ajudar a começar o seu site e já estudar o React.js junto com o Next. Então facilita muito aí a vida de quem está começando, por isso que eu sempre recomendo para todos os meus alunos a utilizar o Next.js de cara, porque facilita muito. Você já começa a colocar a mão na massa aí nos primeiros minutos de código. Você não precisa se preocupar em ficar configurando as coisas, porque muita gente, inclusive iniciante,
para ali na configuração, né? Já começa a estudar o React, começa a tentar configurar, ver que é difícil e trava. Então, por isso que o Next.js ajuda. Você não precisa se preocupar em fazer esse tipo de configuração. Ok? Ele também tem várias outras coisas aqui, ele tem suporte TypeScript, ele já tem opcionalmente uma API Routes, ou seja, você consegue criar API também no Next.js, ele pode ser tanto front-end quanto back-end, quanto os dois também, então facilita nessa parte também. Muita gente fica com uma dúvida sobre qual é a diferença entre o Next.js e entre o React.js. E basicamente o Next.js ele é como se fosse uma extensão do React.js. Você pega o React.js e adiciona coisas novas nele. É como se fosse, você vai comprar um carro e você tem coisas opcionais. Por exemplo, eu quero ar-condicionado, eu não quero. Eu quero trava elétrica, eu não quero. Então o Next.js é como se tivesse adicionado funcionalidades novas dentro do React.js, para você conseguir trabalhar de uma forma mais rápida e mais fácil. Então é o React.js modificado com essas funcionalidades novas. E o Next.js também, como eu falei, te permite trabalhar com o back-end em conjunto. Então ele tem um pouco mais de coisas ali do que o React.js. Isso não significa que você precisa utilizar. Significa que você tem disponível, você vai utilizar de acordo com o projeto que você está fazendo, de acordo com o que você quiser aí. Você pode escolher usar ou não essas features do Next.js. O Next.js também é bem famoso em relação ao Server-Side Rendering. E o que é o Server-Side Rendering? É basicamente uma forma de renderizar o site, onde o back-end vai buscar todos os dados e mandar para o front-end uma coisa mais mastigada, para ficar mais rápido o site, né? Então, essa é uma feature muito famosa do Next.js. Muita gente utiliza o Next.js só por causa dessa feature, porque já está configurado, já é simples de utilizar, mas você não precisa necessariamente utilizar essa feature. Você pode, inclusive, criar sites estáticos, que é a ideia do React.js, com o Next.js também. Então, a ferramenta está dentro do Next.js, você utiliza se você quiser. Bom, e você pode estar se perguntando agora, e por que o React é importante? Por que eu deveria investir meu tempo, parar para poder estudar o React, ao invés de trabalhar com o tradicional, que é o HTML e o CSS? Basicamente, o React ele veio como uma ferramenta para otimizar essa parte do HTML e do CSS. E o React ele foi criado lá no Facebook, então foi criado por uma situação bem específica do Facebook, porém eles perceberam que essa biblioteca poderia ser utilizada em muitos outros lugares. E aí eles começaram a criar cada vez mais features, ou seja, cada vez mais ferramentas, e isso foi crescendo e crescendo até chegar no nível de hoje. Então hoje a gente tem milhares e milhares de contribuições, milhares de engenheiros que trabalharam para deixar o React do jeito que ele está hoje. E aí ficou muito mais fácil você utilizar o React para construir seu site do que utilizar o padrão HTML, CSS e JavaScript puros. E ficou muito mais fácil, não só para o desenvolvedor construir coisas usando o React, como também ficou mais rápido. O site fica mais rápido, ou seja, o resultado final para o usuário que está utilizando o site é melhor quando você usa o React e é mais rápido para você criar também, ou seja, você consegue criar mais coisas em menos tempo. Por isso que faz muito sentido você aprender o React. Então imagina, se é rápido para você, que é um estudante, que é uma pessoa sozinha aí na sua casa, estudando o React, imagina para as empresas, quando você entrar numa empresa, ou se você já estiver, né? Imagina para empresas de tecnologia, que possuem um time de desenvolvimento, que às vezes é tão time grande. Se cada uma das pessoas ali conseguir aumentar sua performance, nem que seja um pouquinho, no fim das contas, esse resultado vai ser muito grande. Então, se é bom para pessoas individuais, é melhor ainda para empresas. Por isso que é tão utilizado e por isso que a grande maioria das vagas vai te pedir o conhecimento aí em React ou em outras bibliotecas desse conjunto front-end. Inclusive, essa é outra pergunta que você pode me fazer. Será que existe outra biblioteca além do React.js que faz uma coisa parecida? E sim, existem outras bibliotecas além do React que te ajudam a construir essa parte do front-end, que é o Angular e o Vue. Então essas três são as três principais: o React.js, o Angular e o Vue. Uma dessas três você provavelmente vai precisar aprender para você entrar no mercado de trabalho como programador profissional front-end ou full stack. Bom, então quando será que é melhor para você começar a estudar o React.js? Eu sempre falo que o React.js ele não é uma ferramenta para você começar se você estiver no zero, aí como totalmente principiante nesse mercado da programação, nessa área do desenvolvimento. Para você aprender o React, você tem alguns pré-requisitos. É tipo você tentar aprender multiplicação na matemática sem saber soma. É bem mais difícil, né, você aprender multiplicação sem a soma. Então, é mais ou menos nesse cenário que a gente fala que para você aprender o React, você precisa pelo menos saber o básico de HTML, de CSS e de JavaScript. É claro que você não precisa saber ficar aprofundando durante muitos anos nessas ferramentas, no HTML, CSS e JavaScript. Mas você precisa ter uma base com essas ferramentas para você entender o React. Porque o React utiliza justamente o JavaScript com o HTML e com o CSS. Se você não souber uma das três, vai ficar muito confuso para você. Então, se esse é o seu caso, você não sabe
nem o HTML, nem o CSS, nem o JavaScript, ou não sabe um dos três, eu te recomendo assistir outros vídeos aqui do canal, onde eu explico mais sobre isso, para você estudar, para você conseguir aí ter uma bagagem um pouco maior e depois seguir com o React.js. Bom, e se você chegou até aqui, provavelmente você está bem interessado em aprender o React, e por isso você pode estar se perguntando, poxa, tá legal, gostei do que você falou, então por onde eu começo? E para você começar no React, a gente vai aqui entrar no nosso tema mão na massa, porque a gente vai começar a construir juntos o nosso primeiro site, usando o React. Começar a configurar um projeto para você aprender o passo zero para você começar um projeto em React. Bora lá? Bom, para a gente começar no React, eu preciso que você baixe aí dois programinhas. O primeiro é o Node.js. O Node.js, ele é uma forma aí de você rodar o JavaScript no back-end, e a gente precisa do Node.js para a gente começar a trabalhar com o React. Eu sei que parece um pouco confuso. Poxa, eu preciso do Node.js, que é o back-end, para começar a trabalhar com o front-end. Mas sim, porque a gente vai... No Next.js a gente precisa, né, por natureza já, mas a gente vai precisar também de um outro programinha aqui que vem junto com o Node.js, que é o NPM. O NPM é o responsável por gerenciar aqui os nossos pacotes, gerenciar as bibliotecas. A gente vai precisar dele para começar nosso projeto. Então, entre em nodejs.org e geralmente esse site não muda. Já lembro desse site ser exatamente igual há muitos anos já, dificilmente vai mudar. Então, você entra aqui, se você não tem ainda instalado o Node.js, né? Clica aqui na esquerda, nesse botão verde aqui, baixa e instala no seu computador. Tem para todos os sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac, e não tem nenhuma dificuldade em instalar. É só você instalar esse programa. Um outro software que eu vou usar aqui é um editor de texto. Ele é um pouco mais que um editor de texto, na verdade. Ele tem algumas outras features aqui bem interessantes para a gente trabalhar com ele, que é o Visual Studio Code. Se você já conhece um outro editor, se você gosta de utilizar um outro editor, não tem problema, pode utilizar. Mas eu vou utilizar aqui o Visual Studio Code. Se você quiser seguir essa aula aqui exatamente como eu estou fazendo, e quiser reproduzir aí no seu computador essa aula, é só você baixar aí o Visual Studio Code. É só você entrar em code.visualstudio.com, é gratuito e tem também para todos os sistemas operacionais. Se você clicar nesse botão azul aqui, e esse site também não costuma mudar, então provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo vai estar igual aí. Clica no botão azul, baixa, instala no seu computador e se precisar, reinicie o computador, depois você volta aqui nesse vídeo. Mas salva o link para você não perder. Os dois softwares aí devidamente instalados, Node.js e Visual Studio Code, a gente vai numa pasta qualquer do computador, clicar com o botão direito, novo, pasta. A gente pode colocar o nome que a gente quiser nessa pasta. Eu vou colocar o nome aqui, por exemplo, de primeiro tracinho projeto, React.js, tracinho no Next.js. Beleza, minha pasta está criada aqui. Pode colocar o nome que você quiser, no lugar que você quiser. E aí tem uma forma simples de você abrir a pasta. Você abre a pasta aqui, clica no botão direito, abrir com Code. Isso que já vai abrir a pasta para você usando o Visual Studio Code. Se por algum motivo não aparecer isso no seu computador, ou seja porque você não reiniciou o computador aí, ou qualquer outro motivo, você pode abrir aí o seu menu iniciar, abrir o Visual Studio Code, e aí aqui dentro você vem em File, Open Folder e seleciona a pasta que a gente acabou de criar. Vai ficar alguma coisa desse jeito aqui, ó. Aqui na esquerda eu não vou falar bem a fundo sobre tudo que tem aqui no Visual Studio Code não, senão vai ficar muito tempo de aula, muito tempo aqui do vídeo, mas no geral, você tem aqui esse primeiro símbolo, que é o Explorer, essas duas folhinhas aqui, que é onde você vai conseguir ver todos os seus arquivos. Aqui dentro você pode criar o arquivo que você quiser e editar as coisas aí. Mas para a gente começar o projeto, eu vou utilizar um comando que já vem pronto aqui no Next.js, que ajuda muita gente. E o comando para a gente começar um projeto em Next.js é esse Create Next App. Já tem inclusive a documentação oficial do Next, npx Create Next App aqui, mas eu vou pedir para você para utilizar um comando um pouquinho diferente desse aqui, que é para a gente manter a mesma versão. Por quê? Porque pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, a versão aqui do Next App, a versão do Next, do React, já tenha modificado um pouco, e aí talvez alguma coisa seja diferente da que eu estou fazendo aqui para você, e talvez você não consiga acompanhar. Então, para facilitar a nossa vida aqui, para a gente utilizar a mesma versão, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code e eu vou te mostrar, inclusive, como você faz para digitar esse comando. Você pode vir aqui no Visual Studio Code, aqui embaixo, ó, puxar dessa linha aqui, ó, onde está passando meu mouse, puxar para cima. Ele abre um terminal para você. O que é terminal? É aquele lugar que é tipo um bash do Windows ou o terminal do Linux mesmo, para você digitar alguns comandos. E aqui que a gente vai digitar os comandos para a gente trabalhar aqui com Next.js, com React.js, com Node.js, com vários outros sites aí na programação, várias outras ferramentas da programação. E aqui a gente pode digitar, então, nosso npx, espaço, create, tracinho next, tracinho app, @12.1.6. Então, em vez de ser latest, como está escrito na documentação,
a gente vai usar a mesma versão aqui, 12.1.6. Eu vou dar Enter aqui, eu vou deixar esse comando também aqui na descrição. Então você vai na descrição aí e copia o comando e pode colar aqui. Para você colar, você não consegue dar Ctrl V, tem que ser clicando com o botão direito do mouse. Você vai receber essa mensagem, ok, to proceed, você aperta Y e Enter, e aí ele pede o seu nome do seu projeto. Você pode colocar, por exemplo, meu primeiro app, por exemplo. E aí, ó, ele vai criar uma nova pasta aqui dentro da nossa pasta, né, atual, com várias coisas aqui dentro. É só esperar agora instalar isso aqui. Bom, demora um pouquinho e vai chegar aqui nessa parte, Success, Created, meu primeiro app, e aqui está, inclusive, aonde que foi criado no seu computador. E dá pra gente alguns comandos aqui, eu vou limpar, digitando Ctrl L, e para você consegue ver aqui na esquerda que criou uma pasta nova, ó, meu primeiro app, que é justamente o nome que a gente colocou para o nosso repositório, para o nosso projeto, né, na verdade. Para você abrir essa pasta diretamente, para não ficar desse jeito, uma pasta depois dentro, a outra dentro, você pode vir aqui em File, Open Folder, e aqui você pode entrar na pasta e selecionar essa pasta aqui. Meu primeiro app, selecionar a pasta. Agora vai ficar dessa forma aqui, ó. O primeiro app aqui em cima e aqui embaixo todas as pastas que foram criadas aí pra gente. Quando a gente digita aquele comando, o npm create next app, ele cria pra gente um monte de arquivos aqui, um monte de pastas já pré-configuradas. Então, a gente já consegue ver aqui várias coisas que ele já traz pra gente. A gente vai passar por cada uma dessas coisas aqui para você entender. A primeira coisa que você precisa entender é que dentro de um projeto, tanto em Node.js quanto em React.js, em Next.js, você geralmente tem esse package.json. Esse package.json, ele tem várias coisas configuradas aqui pra gente. O principal que você precisa entender desse package.json é que além do nome aqui, na primeira linha, que é o nome do projeto, a versão, e se ele é privado ou não, ele deixa como true, é que a gente tem aqui essa parte, que é a parte de scripts. Isso aqui são os scripts que você consegue rodar aqui no seu projeto. Ele já traz pra gente 4 scripts aqui. O script de dev, para você rodar no seu computador. O de build, para você criar os seus arquivos já prontos para produção. O de start, para você rodar esse build, para você rodar os arquivos já prontos. E o lint, que é uma ferramenta de você verificar o padrão aí do seu código. Além disso, ele traz aqui pra gente essa outra parte que é de dependências. Essas dependências são as dependências de bibliotecas. Então a gente tem aqui a biblioteca do Next, que é a 12.1.6, a do React, que nesse caso é a 18.1, e o React DOM, que é na 18.1 também. Então aqui são essas 3 dependências apenas que a gente tem aqui no nosso projeto. Além disso, essas dependências são as dependências que vão para a produção. Além disso, a gente tem a terceira dependência aqui, que é o Dev Dependencies. Essa Dev Dependencies são as bibliotecas que são dependentes apenas para os devs, que não vão para a produção. Isso aqui é justamente o Slint, né? Que é a biblioteca para poder verificar o padrão do nosso código. Ok, então, e aqui ele já traz para a gente várias pastas. Essas pastas são pré-configuradas do Next, que já traz para a gente meio que mastigado, como eu falei para vocês. A primeira pasta que a gente tem aqui é a Pages, tá vendo? Essa pasta Pages, ela é uma pasta onde você vai colocar todas as suas páginas aqui dentro. Por exemplo, se colocou que é index.js, automaticamente o Next ele vai entender que esse arquivo aqui é o arquivo para quando você entrar no seu site. Por exemplo, você entra lá no seu site.com e não coloca nada depois da barra, vai ser o index.js. Se você vier aqui criar um arquivo novo com o nome de, por exemplo, de teste.js e criar um componente React da forma que eu vou te ensinar aqui, você vai ter aqui uma nova página que seria a página /teste. Então, entenderam como é que funciona essa parte do nome do arquivo? Se você colocar um outro arquivo com outro nome, por exemplo, página 1.js, se você entrar no seu site /página1.js, você vai entrar justamente nesse arquivo aqui. Então, o Next ele já traz para a gente isso aqui pré-configurado. E isso é um ponto importante. Por quê? Você criar uma página, por exemplo, uma pasta nova com o nome de config, por exemplo. E aqui dentro criar um arquivo de configuração.js. Esse arquivo ele precisa necessariamente ser um componente React. Por quê? Porque quando você cria uma pasta dentro da Pages, ele está entendendo que isso aqui é a rota /config/configuração. Então ele espera que isso aqui seja um componente. O que eu vejo que muita gente erra é criar isso aqui e colocar aqui, por exemplo, um JSON ou um outro arquivo que não seja um componente React, achando que esse arquivo vai ser apenas de configuração. Mas o Next não funciona assim. Para o Next, se está dentro do Pages, significa que é um arquivo de uma página. A gente já volta nessa parte de Pages. Antes disso, eu vou te explicar as outras páginas. Eu vou escolher aqui o que eu criei agora, que é o página 1 aqui também.
E a próxima pasta que a gente tem aqui é a pasta public. Dentro da public é onde a gente vai colocar todas as fotos, todas as imagens, todos os ícones, tudo que a gente quiser que tenha no nosso site. E aí tudo que a gente quiser que seja público, né, a gente coloca dentro da pasta public e o Next automaticamente vai deixar essas fotos, essas imagens pra gente de forma pública dentro do nosso site. Além disso, a gente tem uma terceira página aqui, uma terceira pasta, que é os styles. Os styles, ele é só uma convenção colocar o nome styles, você pode colocar o nome que você quiser, mas aqui é basicamente os arquivos CSS que a gente tem no nosso projeto. Então aqui no globals.css seria o arquivo global, que vai rodar em todas as páginas, e aqui esse home.module.css, por exemplo, seria o arquivo apenas do componente home, ou da página home. Então depende aí de como é feito essa construção. E aqui então são componentes específicos, ó. Ok? Além disso, a gente tem aqui o arquivo .slint.rc.json, que é justamente o arquivo de configuração do lint, que é aquela biblioteca para identificar padrões no seu código. A gente tem o gitignore, que é o arquivo para poder ignorar as coisas para enviar para o GitHub, ou para qualquer outro sistema de versionamento Git. A gente tem o pnp, que é um arquivo de configuração também. A gente tem o nextconfig.js, que é o arquivo de configuração do Next. O package que a gente já falou. O readme, que é um arquivo dizendo aqui, explicando tudo que tem no projeto. É um arquivo que vai ser aberto lá no Git. E o yarn.lock, que é simplesmente um arquivo aí, que pode ter também o package.lock, que é só do nosso gerenciador de pacotes. Então esses são os arquivos que a gente tem aqui dentro do nosso primeiro projeto, que a gente cria usando o Next Create App, ok? Então para a gente começar a trabalhar, eu vou vir aqui na Pages, que tem alguns outros detalhes que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, existem alguns arquivos aqui que, inclusive, quando a gente usa esses arquivos, a gente coloca esse underscore, que é esse tracinho embaixo aqui, ó, tracinho app.js. Esses são arquivos de configuração também do Next.js. Existem alguns deles, um que já vem pronto é o underscore app.js. Esse arquivo aqui é o arquivo padrão geral dos componentes. Qualquer página que você abrir no Next.js, ele vai abrir esse arquivo, ele vai meio que ler o que está dentro do arquivo e criar o componente aqui dentro desse function myApp aqui, ó. Então, por isso, qualquer coisa que você colocar aqui dentro, ele vai ficar global. E você vê que aqui ele já traz pra gente um import styles globals.css. Por que ele traz aqui no app? Justamente para carregar em todos os lugares. Se a gente tirar isso aqui daqui, não vai carregar esse arquivo em todos os apps, em todos os lugares, né? Vai carregar apenas os lugares que a gente importar. Então, tudo que tem dentro do underscore app.js vai ser importado para todos os arquivos. E se você nunca teve contato com o React antes, você pode estar se perguntando, né? Mas o que é isso? Tem um function myApp recebendo algumas coisas aqui e retornando pra gente um negócio aqui que eu não faço ideia do que é, que você não sabe o que é no caso, né? E a gente já vai explicar isso aqui com calma. Eu só estou te mostrando aqui mais ou menos aqui o padrão de arquivos do Next.js. Então, vamos lá, para você entender isso aqui. Inclusive, para ficar mais fácil você entender, a gente vai excluir esse API daqui, essa pasta API, que seria a pasta do back-end. Eu vou excluir porque a gente não vai entrar em detalhes no back-end aqui nesse vídeo. A gente vai entrar apenas no front-end. Para a gente rodar um projeto em React, em qualquer outro sistema, a gente precisa rodar algum desses scripts. O Next já traz para a gente, como eu falei aqui alguns minutos atrás, esse script dev, que vai rodar para a gente aqui o nosso projeto no ambiente de desenvolvimento. Então, para a gente rodar isso aqui, é só a gente digitar npm run dev. Por que npm run? Isso aqui é um código do npm para você rodar um script. E depois na frente do npm run, a gente coloca o nome do script. Pode ser dev, build, start, lint, o que a gente quiser colocar aqui. Se a gente trocar esse nome, por exemplo, para desenvolvedor, aqui teria que ser npm run desenvolvedor. Eu vou deixar dev mesmo para manter o padrão, mas pode ser o que você quiser. Em outro ponto importante, antes da gente começar a rodar as coisas aqui, a gente precisa instalar as bibliotecas. Então, a gente tem pré-configuradas bibliotecas aqui dentro do dependencies, mas a gente não instalou elas. Então, você precisa digitar aqui npm install ou apenas npm i. Isso aqui vai fazer instalar todas as bibliotecas que a gente tem aqui no nosso projeto. Quando você digitar npm i, vai aparecer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Add vários pacotes aí, enfim, várias coisas vai aparecer aqui. Inclusive, aqui na esquerda agora aparece a pasta Node Modules. Essa pasta é uma pasta onde está incluso todas as bibliotecas aqui do nosso projeto. Tudo que a gente instala de biblioteca vem para dentro dessa pasta Node Modules. Agora sim a gente pode vir aqui e digitar npm run e o código. No caso, vai ser npm run dev. Vai aparecer aqui ready started server on ou
e a URL localhost 3000. Inclusive agora, se a gente vier aqui, pegar essa URL e entrar, vai abrir o nosso site. E aqui está o site que abriu. Ó. Esse é o primeiro site que você começou aqui com o Next.js. Ele já vem para a gente pronto aqui para você começar a utilizar, né? Deixa eu dividir a tela aqui em duas. Ó, e tá aqui. Welcome to Next.js. Get started by editing pages index.js. Get started by editing pages index.js. Então a gente pode vir aqui em pages index.js e aqui, então tá aberto aqui a nossa página index.js. Ponto importante aqui do React. Você consegue ver que no React, ó, a gente sempre tem o export default function home. E aqui vem o primeiro ponto importante aqui do React. Olha só que interessante. No React, diferentemente, quando você aprende antes do React, você aprende que o HTML, ele importa as coisas, inclusive o JavaScript e o CSS. Aqui no React, a gente inverte os papéis. Aqui o JavaScript que retorna um HTML. Então, o componente React, esse aqui é o nosso primeiro componente React que você está tendo contato aí agora, né? E o componente React é basicamente uma função JavaScript que é exportada como default. É importante aqui, principalmente no Next.js, que a gente utilize o export default aqui para a nossa função. Então, é uma função que tem um export default e retorna para a gente um HTML. Então, aqui muda o cenário. Aqui no React, inclusive no Next também, que utiliza o React, a gente tem uma função JavaScript retornando um HTML. Todo componente React precisa ter um retorno de um HTML, ok? Se não tiver um retorno de um HTML, vai dar erro. Outro ponto importante, sempre que você retorna alguma coisa utilizando o HTML, utilizando o React, nesse componente React, ele precisa ter um único pai. Por exemplo, aqui a gente tem essa div aqui inteira, que abre aqui na linha 7 e ela vai até a última linha do return, ó, na linha 67 aqui. Se a gente criar outra div aqui em cima, vai dar erro, ó. Tá vendo? Vai dar erro, ó. Por que dá erro? Porque o React, ele te obriga a retornar apenas um único elemento que tenha os seus filhos lá. Os filhos não importa. O que importa é, o pai tem que ser um pai único, ok? Para ficar mais fácil a gente entender, eu vou apagar tudo que está aqui dentro para a gente começar do zero. Apaguei tudo aqui, ó. E deixei apenas a primeira div, que é div class name styles container. Isso aqui também tem mais um detalhe, ó. Dentro da div, diferentemente do HTML puro, aqui no React a gente usa o class name. Então aqui você não vai passar apenas class. A gente vai passar class name. No React sempre é class name, ok? Essa é a diferença também. Outro ponto importante. Aqui ele está utilizando styles container. De onde está vindo esse styles container? Ó? Primeiro eu vou apagar essas duas linhas aqui de cima que a gente não vai usar mais. Então aqui geralmente no HTML puro a gente usaria assim, ó. Nome da classe, por exemplo. A gente usaria desse jeito. Aqui no React, ele é um pouco diferente. Você pode utilizar com esse nome desse jeito também, mas você pode utilizar com uma variável. Então aqui, o que o Next trouxe pra gente? Ele trouxe o import styles from /styleshome.module.css, que é aquele CSS, aquele arquivo CSS que a gente viu aqui dentro do styles home module CSS, ó. E aqui dentro do class name, ele não está passando o nome de uma classe usando aí uma string, né? Usando como a gente fazia no HTML puro. Ele está trazendo para a gente dentro de uma variável que ele está importando do CSS.container. Esse container é justamente a classe que ele está colocando aqui, ó. Se a gente procurar aqui, a gente consegue ver, ó, .container no home module CSS, está aqui a classe. Então, para você utilizar uma classe usando aqui o Next.js já no CSS que ele traz para a gente, é desse jeito aqui. A gente importa uma variável, import styles, por exemplo, importe qualquer coisa que você quiser, from o arquivo CSS, e a gente usa no class name o styles. O nome da classe. É importante você usar desse jeito, porque você consegue manipular melhor o CSS. Você vai aprender mais sobre isso quando você estiver um pouco mais avançado aqui no React, aqui no Next.js também. Mas agora, nesse momento, é importante você entender isso, que você usar esse import from no arquivo e depois usar aqui como uma variável, você consegue aí fazer algumas melhorias no seu código. E outro ponto importante, aqui no React, para você usar uma variável dentro do HTML, você usa aqui as chaves, ó. Então esse styles, ele é como se fosse uma variável JavaScript aqui dentro. Então, quando você passa essas chaves, você está falando aqui para o React que o nome dessa classe está dentro dessa variável aqui, styles.container. Então o styles ele é como se fosse um JSON já com todas essas classes aqui.
o React e o Next.js ele já traz pra gente desse jeito. Então eu vou salvar isso aqui, ó. Olha que interessante que apareceu aqui na direita. Sempre quando você salva alguma coisa aqui no seu projeto, ele atualiza automaticamente. Então se eu colocar aqui um oi e salvar, ele aparece aqui, oi. Se a gente tirar se a gente vir aqui no home.model e trocar esse pairing, colocar, por exemplo, qualquer outra coisa aqui, por exemplo, background color, red, e salvar, ó, ele já troca automaticamente. Então, facilita bastante a nossa vida aí. É isso que a gente chama de hot reload. Hot reload é você fazer essa alteração, salvar e automaticamente já ver o resultado aqui na direita. E para a gente começar um projeto, vamos supor que você está começando aí um projeto pessoal ou um projeto que você vai participar de um processo seletivo e precisa criar um projeto rápido. Para você começar um projeto, geralmente o que eu faço aqui, além de deletar o API que a gente já deletou, é deletar inclusive esses styles daqui. Eu deleto os styles, eu tiro o class name aqui, eu deixo tudo vazio, dessa forma aqui, ó. Vou salvar, ó, fica vazio. Tá até um pouco, pegando um pouco aqui, ó. Agora sim. Deixo vazio mesmo. Então eu venho aqui do styles, home.model.css, deleto isso aqui também. Deixo só o globals.css, que vai ser para a gente definir a fonte family, para a gente definir várias coisas aí do nosso CSS, para definir as coisas globais. E aí, a partir daqui, a gente tem um ponto de partida para você começar a trabalhar com o seu componente. E no React, a gente já viu, inclusive, nessa aula que é na documentação dele, fala, inclusive, que é baseado em componentes, né? Então, para a gente começar a trabalhar com esses componentes React, eu geralmente venho aqui na pasta raiz, ó, sem selecionar nada, eu clico aqui nesse botão de criar uma nova pasta e eu coloco uma pasta com o nome de components. E dentro dessa pasta eu vou começar a criar os meus componentes. E geralmente nos componentes eu separo por pastas. Por exemplo, eu quero criar um container que vai ser responsável por vários tamanhos aqui, pelo tamanho da minha tela, para eu colocar as coisas dentro dele. Eu venho aqui no components, criar uma pasta nova com o nome de container. Por exemplo, container. E aqui dentro eu crio dois arquivos. O container, para criar arquivo nesse do lado aqui, ó. Container.js, que vai ser o responsável, por exemplo, pelo componente. E eu crio também o CSS dele aqui dentro da pasta. Eu acho muito mais fácil do que criar tudo no styles. Então aqui dentro eu crio, por exemplo, container.module.css. Ponto importante. Dentro do Next, você precisa criar o nome que você quiser, .module.css no CSS, para ele funcionar de maneira mais adequada. Ok? Aqui dentro do container, a gente pode, por exemplo, começar o nosso primeiro componente. E como que você começa um componente React? Da mesma forma que a gente viu lá aqui no Home, ó. Você precisa criar uma função, exportar ela como default e retornar um HTML. Essa é a definição para você criar um componente React. Então eu vou criar uma função aqui, exportando como default já. Export, default. Outro ponto importante, o componente React precisa ter letra maiúscula. Então, export default container. Function aqui também, né? Function, export default function, container. Deixa eu diminuir aqui o tamanho para vocês enxergarem melhor. Então tá aqui, export default function container. Abre e fecha aqui o parêntese da função e abre e fecha chaves. O que falta ainda? Um return de um HTML. Então return, abre e fecha parêntese, div, abre e fechar, escrever container aqui. Salvei isso aqui. Eu posso inclusive import styles from aqui .container.module.css. Por que eu gosto de colocar uma pasta com tanto JavaScript quanto CSS dentro? Porque fica muito mais fácil. Agora, para mim editar aqui o estilo, ele está dentro da pasta aqui, ó. É só abrir aqui a mesma pasta e começar a editar. Muito mais fácil do que você deixar tudo num styles global, numa pasta global, né? Fica muito mais confuso dessa forma. Então aqui a gente criou o nosso primeiro componente, ó. Ele simplesmente é uma função que retorna pra gente um HTML. Muito mais simples do que até que você imaginava, eu acredito, né? Porque não é nada muito complexo para você criar um componente, não. É relativamente simples. Então agora, como que você faz para usar esse componente? Um componente dentro do React é como se a gente estivesse criando as nossas próprias tags. Então olha que legal. Quando a gente usa HTML, a gente aprende que tem várias tags, né? Por exemplo, a tag div, a gente tem a tag input, a tag img, a tag h1, h2, h6, a tag p, a gente tem a span, várias e várias tags. E aqui no React é como se a gente criasse uma tag nova nossa. Por exemplo, aqui eu criei um componente que a gente está chamando, né, de container, chamado container. Então agora eu criei uma tag container. Então agora eu posso utilizar esse componente em qualquer lugar como se fosse uma tag HTML. E é assim que a gente vai construindo sites em React. Por exemplo, eu posso vir aqui no pages index.js e importar essa tag aqui. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui e coloca import, o nome do componente, container, from,
e a gente navega nas pastas aqui, abrindo as aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Ponto barra para a gente voltar na pasta. A gente coloca aqui, por exemplo, components, que a gente criou a pasta lá, barra container, que é primeiro o nome da pasta e depois o nome do arquivo. Aqui a gente já importou. Ó, lembrando sempre do C maiúsculo, precisa ter C maiúsculo tanto no function quanto na importação, ok? Aí aqui dentro a gente usa como se fosse uma tag, então a gente tem aqui a div, ó, eu posso tirar essa div e colocar container. Se eu salvar aqui agora, ó, em vez de aparecer o oi, que eu escrevi aqui, apareceu o container. Olha só que interessante, por que apareceu o container? Porque tá dentro aqui do container eu escrevi container, posso escrever container espaço 123 e salvar, aparece container espaço 123. Agora, se eu vier aqui na index e colocar oi espaço 123 e salvar, não aparece aqui. Por que que não aparece? Porque a gente não definiu na nossa tag que a gente vai ler as coisas que a gente coloca aqui dentro. Isso aqui que está dentro do componente, que está dentro da tag, a gente chama de children, ou filho. Imagina, por exemplo, no HTML, inclusive tem isso também. Quando você usa uma tag HTML, que é um input, por exemplo, você não pode escrever aqui as coisas. Olha lá. Você escrever, dá erro, nem aparece. Por quê? Porque o input não foi feito para você escrever coisas dentro. É feito para você colocar assim direto, mais seco mesmo, né? Você não consegue passar as coisas dentro da tag. Porque no HTML, eles criaram essa tag sem permitir que você passe. E no React, se você não colocar nada na sua tag, você está criando uma tag como se fosse um input. Ou seja, que não tem nada dentro. Para você ter alguma coisa dentro, você precisa falar para o React explicitamente, olha, eu quero que tenha alguma coisa aqui dentro. Senão ele vai ignorar o que você passar para dentro dele. Então, nesse caso aqui no container, se a gente quisesse utilizar o texto que está dentro da tag, ao invés de utilizar o texto que está dentro, aqui explícito que a gente escreveu, né? Você precisa passar uma palavrinha aqui para dentro do seu componente. E essa palavrinha, ela está dentro de um outro objeto que a gente chama de props. Então, dentro de cada função, o primeiro parâmetro de uma função de um componente React, ele é a props. Props são as propriedades do componente. Tudo que a gente passa de informação para dentro do componente, aqui dentro do React, a gente chama de props. Então, dentro de todas as funções pode ter uma props. Às vezes essa props vai ser vazia, às vezes não. Então, no caso do container aqui, a gente está usando a props aqui dentro e a gente pode inclusive imprimir ela. Vamos imprimir ela para ver o que está acontecendo? Vamos ver aqui console.log props. Vou salvar isso aqui, apertar F12 aqui no site para a gente ver, ó. Deixa eu apertar F5 aqui só para limpar tudo. E tá aqui, olha só que interessante. Dentro do props do container, a gente recebe aqui um children, tá vendo? E esse children tá como oi123. Esse oi123 tá vindo de onde? Tá vindo aqui do index, ó. A gente tá passando dentro do container. Se eu trocar isso aqui para 456, 123, 456 e salvar, olha só, agora o props aqui dentro do container tá recebendo children oi123, 456. O que isso significa? Significa que o que eu tô passando de valor dentro do container tá recebendo aqui no container. Tô passando de valor no index, né? Dentro da tag container tá sendo recebido aqui dentro do nosso componente container, justamente com o nome de children. Então, children, sim, ele é uma propriedade aqui do componente, que é justamente o que você está passando dentro dele. Então, como que a gente faz para a gente colocar essa escrita dentro da tag, para aparecer aqui o oi, 123456 e não o container 123? A gente pega justamente dessas propriedades. Então, as propriedades, que é o props, eles são justamente todas as informações que você passa para dentro de um componente. Tudo que você passa de informação vai ser as props. E essas props, ponto importante, a gente não consegue modificar essas props aqui dentro do componente. A gente pode vir e colocar props.children igual a... Olha lá, se a gente fizer isso, tá errado, olha o tanto de erro que deu. Você não pode modificar as propriedades, só pode ler elas. Ela é um objeto que só permite que você leia. Você não pode modificar de jeito nenhum. Então, beleza. Agora, como a gente faz para utilizar, então? A gente já viu no console.log que tem o children. A gente pode vir aqui no div. E para você usar uma variável, como a gente já viu anteriormente, é só a gente usar as chaves aqui dentro do React. Então, dentro do return do React, a gente usa as chaves, a gente consegue usar qualquer variável. E aqui a gente pode usar, então, props.children. Agora, olha o que apareceu aqui. Oi, 123456. Então, se a gente trocar aqui para 789 também junto, ó, atualiza. Agora a gente falou para o componente, olha, componente, eu quero que você utilize o que você está recebendo aqui dentro das suas tags. Como que a gente faz isso? Usando o children, ok? Então, dessa forma que a gente vai passando informações para dentro do componente. Tem outra forma de passar informação para dentro do componente? Sim, tudo é pelas props, ou seja, você tem que passar outras coisas aqui.
As props têm duas formas de se passar informação para elas. A primeira é essa aqui que você já viu agora, que é justamente passando o children, passando dentro do container aqui, escrevendo o texto que a gente quiser. Ó. Qualquer texto que a gente passar aqui agora vai funcionar lá, porque está vindo para dentro do props.children. Uma outra forma de passar informação é a gente escrever aqui na tag. Sabe quando você cria um input, você escreve assim, input, você fecha a tag aqui, você passa, por exemplo, type igual a text, ou type igual a password, que ele vai modificar o input de acordo. Ó. Se for password, vai ficar aqui o asterisco. Se for text, você vai conseguir ver o que está escrito aqui. Então ele muda de acordo. Aqui no componente, você pode fazer isso também. Para você passar uma prop além do children para o componente, você escreve aqui dentro da tag. Ó. Então, entre a primeira tag aqui, ó, entre o sinal de menor e o sinal de maior, você escreve, por exemplo, minha prop igual, abre aqui, pode ser uma variável, pode ser uma string passando as aspas, pode ser o que você quiser. Nesse caso, passar string porque é mais fácil. Vou escrever aqui minha primeira prop. Então, você está mandando uma propriedade para dentro do container. Vou salvar isso aqui. E dentro do container, se a gente vier aqui e fazer o console.log nas props e salvar, agora ó, ele tem o minha prop e o children. Então você pode escolher o que você quer usar. Vamos supor que você queira usar esse minha prop aqui dentro também. Além do children vai ter o props.minha prop. Ó, agora está aqui os dois juntos. Você pode usar o que você quiser. Você que define as regras do seu componente, ok? E outro detalhe importante é que talvez você conheça, talvez não, mas tenha. Mas aqui no JavaScript a gente tem o que a gente chama de destructor. Então, destructor é para você acessar essa variável aqui de dentro sem você precisar passar props, ponto, alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente pode vir aqui no props, apagar e abrir as chaves. Isso aqui é o destructor. Dentro do destructor, a gente passa quais são as variáveis que a gente quer usar. No caso, por exemplo, o children. A gente pode passar aqui children e aqui embaixo a gente só acessa o children sem a props normalmente. Isso aqui é o destructor do JavaScript. Estou passando rápido porque não sei, imagino que você já saiba. Se você não sabe o que é destructor, deixa aqui embaixo que eu trago um vídeo para vocês falando mais sobre destructor. Mas no geral é assim, você consegue diminuir aqui o que você vai escrever aqui dentro. Agora se a gente salvar, tá aqui apenas o children. Bom pessoal, vou parando por aqui nesse vídeo porque já ficou um vídeo bem longo. Eu acredito que você tenha entendido um pouco mais aqui de como começar um projeto e como começar a trabalhar com React.js e com Next.js. Eu espero ter te mostrado que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você não entendeu, se você está com dúvidas, deixa aqui embaixo que eu vou tentar te responder. Aproveita para me seguir também nas outras redes sociais. Estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, estou em várias redes sociais. Só me pesquisar lá por Seja Dev. Então, se você gostou desse vídeo também, não se esquece de se inscrever aqui no canal, não se esquece de deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau!